Ok? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Wilde Cardoso Monte Júnior, eu sou especialista em recursos da Agência Nacional de Águas, trabalho aqui na coordenação de marcos regulatórios e alocação de água. Agora é 14 horas e 45 minutos do dia 20 de julho de 2021. Estamos iniciando o processo de alocação de água do sistema hídrico Itãs, que vai se dar em duas reuniões. A primeira reunião hoje, né, estamos iniciando agora, e a segunda na próxima sexta-feira, às 14 horas e 30 minutos. Essa reunião é uma reunião de nivelamento para que nós possamos discutir aí temas relevantes sobre a alocação de água no Itãs, e na sexta-feira nós preenchemos o termo de alocação e consolidamos, então, esse processo este ano. Então, nós vamos iniciar aqui pela apresentação dos participantes, e vou seguir a lista que está aqui na lista de participantes. O primeiro da lista é o Carlos Nobre. Por favor, Carlos, pode se apresentar? Boa tarde, Wildo. Boa tarde a todos. Carlos Nobre, Semar. Obrigado. Doó Mariz, por favor, Doó. Boa tarde a todos. Sou do Amarelo, posso deixar. Obrigado, Doó. Emílio Gonçalves. Boa tarde a todos, Emílio Gonçalves, escritório de apoio ao Comitê de Bacias, Adel. Obrigado. Guia, por favor. Guia. Boa tarde, sou Maria da Guia, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Acari e também do Polo Sindical do Seridó. Obrigado, Guia. Jean França. Boa tarde a todos, Jean França, engenheiro da CAERN, da Regional Seridó. E tem outro login aí com o Jean França, que é o gerente Adelson. Acho que eu acabei deixando meu login na estação de trabalho dele, ele entrou com o meu nome aí também. Tá, então vamos abrir para o Adelson. Você quer se apresentar, por favor, Adelson? Boa tarde a todos, doutor Paulo, Wildo. Abraço a todos que estão aqui. Se um Jean já contribui muito, imagine 2 Jean, né? Então a gente está aqui com o login do Jean, e no que a gente puder contribuir, estamos aqui enquanto KR. Estou aqui representando a gerência do Seridó. Ainda mais a França sendo campeã do mundo de futebol, aí vocês estão bem mesmo. Vamos lá. Então, Jean França, o Marconi Nunes, por favor. Boa tarde, sou Marconi, funcionário da ADESE. Obrigado, Marconi. Procópio de Lucena. Olá, Wildo, boa tarde a você, a Paulo Varela, né, ao nosso secretário adjunto aí da SEMAR, Carlos Nobre, né, aos colegas da comissão que já estão chegando, e quero dizer, Wildo, que Santana tem força sim, viu? Você entrou aqui duvidando, já estamos aqui com o reservatório seco, né, mas a população aqui está chegando, né, porque aqui nós estamos vivendo o clima da festa de Santana, e uma pessoa de fé não abandona Santana jamais, é a avó de Jesus, então não pode ser abandonada. Então, a todos que estão presentes, né, que a gente continue até o fim e que possa fazer uma boa reunião. Aliás, eu quero até dizer que algumas pessoas estão perguntando para que 2 reuniões, né, daria para matar isso numa reunião só, no caso do Itãs e dos reservatórios que não teriam tantos problemas para fazer uma alocação. Eu digo, não, vou falar para o no final, a gente decide se mata isso hoje ou se deixa para outro. Mata não, se a gente termina isso hoje, né, e não precisa ter uma segunda reunião, mas isso é uma questão de acordo nosso daqui a pouco. Mas boa reunião para nós. Wildo, meu amigo, Wildo, licença, Paulo, tem que colocar a professora Rebeca, que a gente não consegue. Do jeito que você aprendeu aí, professora Rebeca. Ela já está aqui, já entrou. Conseguiu? Tá bom. Consegui, Emílio. Obrigada, viu? Eu estava com dificuldade, gente. Obrigada mesmo. Valeu. Rebeca, por favor, você pode se apresentar? Aproveita que você já está aí com o microfone na mão. Certo, Wilde. Então, eu tive um probleminha agora com a internet, não sei se foi da minha casa, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Sou professora aqui do campus de Caicó, de Geografia, do Centro de Ensino Superior de Seridó. Faço parte do Comitê de Bacia Hidrográfica, né, do Rio Piancó Piranhas Açu desde 2017.
também do Fórum Mudanças Climáticas, Justiça Socioambiental, e participo aqui também da Comissão de Alocação, se não me falha a memória, desde 2019. Então, estou aqui e sou amiga, colega de Emílio, Procópio, estamos sempre aí juntos. Obrigada. Okay. Muito obrigado pela presença. José Yuri, por favor. José Yuri. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o professor José Yuri, assim como a Rebeca, também sou professor da UFRN, lotado no campus de Caicó, né, e atuo na área de hidrografia, né? Então, é mais para acompanhar mesmo as discussões dessa Câmara. Obrigado. Obrigado. Professor Saulo Vital. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Saulo Vital, né? Fui professor aí da UFRN durante 5 anos. Hoje eu estou aqui na UFPB, mas continuo como professor do programa de pós-graduação em Geografia da UFRN, né? E agradeço a Procópio pelo aviso aí, pelo link. Saudar meus colegas aí, professora Rebeca, professor Yuri. Foram colegas de departamento e são colegas de pós-graduação. Boa tarde a todos e estou à disposição. Obrigado, Saulo. Raimundo Inácio, por favor. Raimundo Inácio. Rosi Gurgel. Boa tarde, Wildo, professor Paulo Varela e demais colegas presentes no comitê. Meu nome é... Posso falar? Pode falar, Rosi. Boa tarde a todos, sou Rosi, da CAERN, sou lotada aqui na Regional Seridó. Desejo uma boa reunião a todos e um grande abraço a todos os amigos e companheiros aqui. Obrigado. Categoria aí. Raimundo? Seu microfone está desligado, Raimundo. Pronto. Raimundo Inácio, é isso, Wilde? Isso, por favor. Você é irrigante? Você é de onde? Raimundo Inácio, Está falhando. Eu sou da Universidade do Xalá, tenho acompanhado o trabalho do comitê aqui do Açul, e para a gente é importante demais estar participando, acompanhando todas as tratativas desse algo importante. Obrigado. Ok, obrigado, Raimundo. Tânia, por favor. Tânia Dias, Superintendência de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico e gestora do termo de colaboração que apoia o CBH Piancó Piranhas Açu. Boa tarde a todos, bom trabalho. Obrigado, Tânia. O Wilton, por favor. Wilton, o microfone está desligado, Wilton. Boa tarde a todos. Eu sou o Wilton, irrigante aqui do Perímetro Irrigado em Tães, e faço parte da comissão como os outros demais. Ok, obrigado, Wilton. Auricélio, por favor. Boa tarde, Wildo e demais colegas. Prazer estar aqui. Auricélio Costa, diretor do IGARNE. Obrigado, Auricélio. Acho que estão todos apresentados. Doutor Paulo Varela. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Wilde. Vamos iniciar mais uma reunião de alocação. E sempre com muito prazer de participar dessas reuniões, né? A gente tem sempre refletido que talvez essa seja a ferramenta mais importante aí de todas essas que nós temos para fazer gestão, porque aqui é onde nós vamos compartilhar realmente a água que a natureza juntou para a gente aí nos nossos açudes durante a parte chuvosa. Pela manhã nós fizemos um exercício
para compartilhar água lá da Armando Ribeiro Gonçalves, né, onde a gente tinha 1 bilhão e quase 400 milhões. Agora vamos fazer um exercício um pouquinho diferente, né? Vamos fazer um exercício de compartilhar uma água muito mais restrita, mas não menos importante, né? Eu digo sempre que aqui no semiárido nós somos a civilização da açudagem, e ao redor do açude, tudo que vive ali varia aí com o ritmo dele. Então, mesmo com pouca água, é muito importante algumas atividades que ele ainda assim consegue promover. Então, nós vamos fazer esse exercício, né, baseado aí na técnica. O Dr. Hilde vai nos trazer os cenários e nós, né, vamos refletir para ver a melhor forma de compartilhar isso de maneira harmônica, de maneira solidária, principalmente de maneira justa, dentro do que nos é possível. Então, certamente vamos ter assim, uma boa reunião de alocação. Eu quero aqui saudar a todos que são do comitê, aos que também não são do comitê, mas participam da bacia. Eu sou Paulo Varela, sou membro titular do comitê e, por decisão de vocês, no momento, presidente do comitê. Vamos então à nossa reunião. Doutor Hilde, palavra convosco. Obrigado. Bom, senhores, então nós vamos aqui fazer, então, o primeiro nivelamento sobre a situação do açude, né, e depois da discussão que a gente fizer sobre os temas vários aí que envolvem a alocação de água no ITANS, nós apresentamos os cenários e, caso vocês concordem, podemos até discutir a conclusão da alocação de água nesta reunião, caso assim a maioria concorde. E aí, eu vou então compartilhar aqui com vocês uma apresentação, né? Podem me confirmar se ela está aparecendo aí na tela de vocês? Alocação de água? Sim. ITANS? Está. Ok, muito obrigado. Então, nós temos aqui hoje, então, a incumbência de, como disse bem o Dr. Paulo Varela, trabalharmos aí numa situação muito crítica, né? E a gente vai, diríamos, tentar aqui analisar essa situação, a razão pela qual nós nos encontramos nessa situação hoje, né? Quais são os cenários para o próximo ano e tentarmos aqui dar encaminhamento a algumas questões que, independentemente da situação do reservatório, elas precisam ser efetivadas, tais como a regularização dos usuários, a recuperação do perímetro irrigado e a questão do monitoramento das vazões captadas pelo perímetro e pelo Centro de Piscicultura. Eu vou até aproveitar esse momento para pedir aí ao Emílio e ao Marconi, de repente, para dar uma ligada para o Jorge, do Denox, para ver se nós possamos ter aqui representantes tanto do Centro de Piscicultura quanto do Denox nessa reunião ainda. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui uma situação bastante complexa. Luiz, meu amigo, eu estou sempre ligando para Jorge, o telefone está chamando direto, mas ele não atende, viu? Mas eu vou fazer alguma coisa, porque ele agora está no Centro de Piscicultura e já tem o novo coordenador no próprio Denox. Eu vou ligar para os dois agora, viu? Tá, muito obrigado, Emílio. Bom, então, dando continuidade, nós temos aqui um gráfico nessa tela, em que nós temos aqui na vertical o volume do reservatório e na horizontal os meses do ano, desde setembro do ano passado até junho deste ano. Então, como vocês podem ver, nós estamos num reservatório de perto de 80 milhões de metros cúbicos. Nós estamos com um volume absurdamente pequeno, cerca de 2,5 milhões de metros cúbicos, né, na cota 18,70, isso são dados do dia 30 de junho. É uma situação ruim, né, e muito pior do que a situação que nós nos encontrávamos o ano passado, né, cerca de 20% do que estava o ano passado sendo objeto aí da alocação. O ano passado, em setembro, esse reservatório estava com 8 milhões, provavelmente em junho aí com cerca de 10 milhões.
né? Então, o reservatório ele foi caindo de forma muito forte, em especial após aqui o mês de fevereiro, né? Houve aqui uma queda que aí nós temos até que dar uma analisada por que houve esse cruzamento entre o volume observado e o volume esperado. De toda forma, nós chegamos aqui em maio com as curvas praticamente próximas, 2,84 e 3,22, né? Ou seja, o volume observado ainda inferior àquele esperado. Isso provavelmente é oriundo de alguma retirada a maior do que a prevista, né? E como nós estamos trabalhando com volumes muito pequenos, qualquer variação a maior aí faz uma grande diferença. Também a gente pode estar aqui sofrendo a influência de uma evaporação maior do que aquela esperada, né? O que também pode ter acontecido. De toda forma, né, nós estamos numa situação em que o uso é muito restrito e a gente tem que ter agora sabedoria para saber saber como utilizar essa pouca água, né? Então, o ano passado, eu vou logo passar para o gráfico aqui, uma figura, tentando resumir o que nós planejamos o ano passado. A gente planejava utilizar para o abastecimento público, em média anual, 18 litros por segundo, o que seria, na verdade, feito por uma utilização da Caerne, né, que foi autorizada à época, para que pudesse, durante 30 dias, praticar uma determinada retirada de água, isso distribuído de setembro a junho daria 18 litros por segundo. No entanto, com a manutenção das vazões lá em Jardim de Piranhas, a Caerne e também com a não recarga do ITANS, a Caerne informa que não utilizou água do ITANS desde então, né? O perímetro irrigado, por sua vez, né, depois de um serviço muito importante aí de limpeza das calhas e de tentativa de recuperação de alguns dos canais, né, isso permitiu que houvesse uma utilização próxima àquela que foi prevista, né? O perímetro estava previsto 9 litros por segundo e o valor informado é de 7,84 litros por segundo. E, da mesma forma, o Centro de Piscicultura, né? E aí eu acho que a gente não pode deixar aqui de prestar uma homenagem à colega Fátima, né, que foi uma grande lutadora do Centro de Piscicultura e que, infelizmente, aí nos deixou, uma pessoa exemplar, um servidor público de grande gabarito e grande compromisso com a coisa pública, e ela nos deixou e esperamos aí que esteja tudo bem com a família dela e que o Centro de Piscicultura, em homenagem à Fátima, possa dar continuidade ao belo trabalho que faz aí de criação de alevinos e de peixamento dos açudes aí do Seridó. Mas o serviço continuou com o apoio do Jorge, né? E o Jorge tem nos informado que o Centro de Piscicultura ele fez aí a sua parte também, mantendo-se dentro do limite que tinha sido reservado de água para o Centro de Piscicultura. E como é assim, difícil, né, a dona Maria do Ó, ela sabe muito bem, nós não temos uma informação muito precisa da utilização da água no entorno, né, mas dada a próprio rebaixamento do açude, creemos que essa utilização não tenha sido relevante. De toda forma, de 36 litros por segundo previsto, o observado, ou o que foi possível medir, chegou a 14 litros por segundo, 14,71,
o que não explica aquele decaimento do reservatório, né? Que com essas informações, a situação aqui apresentada, ela seria explicável no período aqui de estiagem, em que a curva preta está acima da curva azul, mas algo aconteceu que a gente vai ter que investigar de janeiro para fevereiro, quando houve aqui uma redução abrupta, e isso aí nós não conseguimos explicar a partir dessas informações aqui. Bom, o que eu poderia destacar aqui é que, desde o ano passado, a ANA instalou, juntamente aí com o DENOX e com os irrigantes, um sistema de monitoramento da água que sai para o perímetro e para a piscicultura, por intermédio de réguas, e essas réguas foram calibradas, para cada centímetro foi calibrada uma vazão, né, e em função dessa curva-chave é que nós estamos tendo condições de fazer esse monitoramento. Tá? Bom, além dessa questão do acompanhamento dos usos, tanto do reservatório quanto do perímetro e da piscicultura, né, que foi possível, nós continuamos aqui o processo de regularização, né, das outorgas, a questão da regularização das outorgas do entorno do reservatório, isso ainda foi deixado para um momento mais adequado, uma vez que, tendo em vista o decaimento do volume, atualmente a quantidade de usuários que ali seriam regularizados seria muito pequeno, dado o não uso. Então, por isso que está em amarelo. E com relação ao perímetro irrigado e ao centro de piscicultura, nós encaminhamos aí uma cobrança ao DENOX para que providencie essa regularização, uma vez que essa água está sendo garantida para o perímetro e para o centro de piscicultura, e não podemos avançar nessa permissão sem que haja uma outorga efetivamente concedida pela ANA. Além dessa questão, né, o ano passado nós discutimos uma alternativa, qual seria a melhor alternativa para o perímetro de Itãs, né, considerando que o perímetro tem cerca de 285 hectares de área total, sendo que dessa área, apenas 66 hectares são áreas possíveis de serem irrigadas pelo volume do Itãs. O Itãs, dada o último marco regulatório, ele não tem capacidade para irrigar mais do que essa quantidade de terra, né, e que essa situação faz com que o perímetro Itãs, que está praticamente dentro da cidade, ele tenha ali mais de 200 hectares que não são apropriados para irrigação por meio do Itãs, né? Então, se analisou o ano passado de que talvez um aproveitamento importante fosse pegar essas áreas do perímetro e, mapeando essas áreas, fosse feito um projeto econômico de aproveitamento dessa terra para que ela efetivamente fosse produtiva ou para a irrigação ou para a produção de energia fotovoltaica, no sentido de gerar recursos para a manutenção do próprio reservatório e da barragem, né? Isso poderia também se dar no âmbito até do próprio entorno do reservatório. Mas a ideia é de que isso prosperasse aí na região, né? Algo que ainda não aconteceu, né? Infelizmente, a meu ver, né? De forma que a gente não conseguiu notícias de que o Comitê da Bacia ou a própria comissão se interessasse por esse tema, que, a meu ver, é muito importante, uma vez que a última reforma que foi feita no Itãs foi feita com recursos da ANA, isso há 3, 4 anos atrás,
né, e possibilitou o adequado funcionamento aí das comportas, e hoje nós temos, diríamos, já há algum tempo, isso sem uma manutenção preventiva adequada, o que pode forçar que daqui a algum tempo a gente tenha necessidade de outras intervenções e não sabemos se vamos ter recursos para elas, né? Então, a ideia é que se crie uma fonte de recursos baseada na energia, né, para gerar essa receita e fazer a operação, monitoramento e manutenção do reservatório. Bom, então, essas são as informações iniciais, e antes de passar aqui para as questões relativas aos cenários de alocação, eu vou abrir aqui para algum comentário, caso vocês queiram fazer a respeito do uso da água, da possível explicação desse decaimento do açude. A gente está aqui abrindo, então, o microfone para as manifestações. Alguém? Não? Wilder, eu só queria dar uma informação. O Denox está bem difícil, porque o Biratã ele está com um atendimento com o pessoal lá, e Jorginho deu uma saidinha, está na piscicultura, mas foi ao campo e volta rápido. Aí está dando esse probleminha, mas eu acho que vai contornar a presença do amigo Jorge. Ok. O Wilton. Pois não, Procópio. É muito interessante a gente também até refinar um pouco algumas informações desse contexto. Aí na reunião nós temos, né, nossos colegas da comissão, e houve um trabalho assim muito diria, muito plausível, né, e deva ser elogiado fortemente, né, pelos irrigantes, né, porque havia em nossa parte, né, no próprio comitê, nós tínhamos muitas dúvidas se era possível algum dia voltar a correr água nos canais, né, principalmente no P1 e P2, porque o canal P3 é o canal, né, que é da piscicultura. Então, ele já corria água normalmente. E foi muito interessante o empenho, né, a dedicação dos agricultores, dos irrigantes, dos lotes, né, do P1 e do P2. Né? Houve um trabalho muito intenso desses agricultores. Eles se manifestaram e foram para campo, né, fizeram a limpeza desses canais. Né? Claro que lá no caso do canal 1, a gente teve, né, a água não foi possível chegar em todos os canais, mas acho que 1.480 metros de canais, 5.609 metros de canais, né, que tem nesse trecho do P1, nós tivemos aí, né, uma grande, 4 irrigantes, dos 7, né, acho que são 7, né, Wilson, que tem aí nesse canal, dos 7, né, 4 tiveram acesso à água, né, e foi muito interessante porque houve uma limpeza desse canal, né, houve uma recuperação dos canais pelos próprios agricultores, pelos próprios irrigantes. Nós acompanhamos isso de perto, né, houve aquela alocação, como você já mostrou aí, né, de 5 e 5 litros por segundo e 4 litros por segundo para os canais. Isso foi, depois de colocar as réguas no P1 e P2, né, acompanhou-se isso de forma sistemática, né, e esses agricultores logo do início do canal, que é o Wilton, que está aí presente, né, participaram efetivamente dessa discussão, né, e também o próprio NECA também teve acesso, né, Esté teve acesso também, né, e aí daí para frente, né, tem os canais dos filhos de Sebastião da Silva, que não foi possível fazer a limpeza, né, também entrou em Carrapicho, né, o próprio lote de Agripina e Juarez, esses não foram possíveis, mas os demais tiveram acesso à água. E no caso do P2, né, que é um canal menor, de torno de 3.800 metros, todos os irrigantes, os 4 irrigantes, tiveram acesso a essa água. E foi muito impressionante o grau de produção que teve nesses canais, né? Milho, feijão, ração animal, que é o mais forte aí, nesse momento. Então, desde Zé de Estácio, passando pelo falecido João Tarcísio também, que era um outro irrigante que, infelizmente, logo após a morte de Fátima, ele também veio a óbito, também por Covid, né?
Lamentavelmente, nós perdemos o amigo Tarcísio e perdemos essa amiga de tanto valor, né? Uma mulher que tanto contribuiu com a gestão da piscicultura e da própria água do reservatório. Também a Covid levou esses dois amigos que estão no céu, certamente estão nos assistindo nesse momento. E teve o Acledson também e o João Araújo, que todos tiveram acesso a essa água, no canal do P2. Então, houve todo um trabalho de articulação, né? Além deles, também tem alguns agricultores que, mesmo não estão dentro do perímetro, mas eles têm acesso, né? São 5 proprietários, que isso é acordo bem antigo do Denox, que é o caso de Jaziel, que está aí presente, que foi um lutador, nos ajudou muito, né? Ele ajudou muito nesse trabalho de articulação do canal. Zé Anchieta, o Mainá, que é o Augusto lá, e o Zé Dantas, que já é falecido, e a esposa dele, né, o Buqueque, é quem toma conta disso, e tem uma articulação aí com o Hilton nisso. Então, nesse canal, né, essas pessoas tiveram acesso à água. Então, foi muito interessante esse trabalho, um trabalho intenso, né, mostrou que com articulação, com organização, com dedicação, né, as coisas acontecem, e aconteceram verdadeiramente, né, cumpriu-se uma tarefa bastante interessante, a gente acompanhou de perto isso, fizemos alguns vídeos, passamos até para vocês, mostrando a gestão dessa água feita pelo Denox. Jorge teve um papel extraordinário nisso, né, uma contribuição imensa, né, e os irrigantes todos, né, o Hilton, principalmente, estava na frente, o Jaziel estava na frente, o Zé de Estácio e tantos outros. E aí, Hilton, é muito importante que a gente sempre valorize essas experiências, né, porque o perímetro estava parado aí há 10 anos praticamente, 9 anos, 10 anos, e aí se viu que é possível, o esforço coletivo, né, de todos esses trabalhadores foi imenso. E é bom lembrar também que esses lotes, né, esses são 11 lotes de irrigantes que tem nesses P1 e P2, né, que são os hectares que você colocou, 66 hectares são úteis para a produção, já está havendo a regularização fundiária dele, né? Já há um processo de quitação de algum lote desse, né? Pode entregar o título, mas já houve aí agricultores que já quitou o lote, né? Já tem um contrato real de direito de uso, né? Então, isso já foi, inclusive, resolvido, já foram pagos, e a associação, junto ao Denox, estão buscando essa regularização da titulação, porque já teve agricultor que já pagou o lote, né? Todo, né? E claro que os canais estão danificados, né? A gente não tinha muita esperança, mas houve um trabalho extremamente, eu fiquei muito impressionado com a disposição dos agricultores, com o empenho, buscaram parceria junto à prefeitura também, né, buscaram parceria junto ao Denox, a outros órgãos, e eu fiquei muito animado. Eu acho que quando o Itam voltar a ter uma boa recarga, é uma experiência que possa acontecer um dia, né, esse perímetro vai retomar com muita força, porque os agricultores que estão lá, né, e as agricultoras têm uma disposição imensa e um compromisso profundo com essa causa. Então, houve produtividade, houve produção, né, e nós acompanhamos de perto, eu, Emília, a comissão toda, né, ficamos acompanhando sempre presente dentro do canal, acompanhando junto com o Jorge as medições, as liberações de água, o fechamento quando era necessário. Então, os agricultores já tem toda uma gestão na hora de fechar, na hora de abrir, né, e isso acho que, além de gerou emprego, gerou renda, gerou soberania alimentar, nutricional para os agricultores, e foi muito bacana ter vivido essa experiência e parabenizar a todos que estavam envolvidos nisso. Obrigado. Eu queria tocar, Procopio, aproveitando essa fala sua, eu acho o seguinte, a gente sempre busca-se, diríamos, agir quando as questões estão, diríamos, mais evidentes, né? Ou seja, nós estamos hoje numa situação em que realmente não tem água, né? Então, é uma situação, sob o ponto de vista da alocação, muito ruim, né? Por outro lado, né, eu acredito que é um momento para se pensar, efetivamente, qual que é o futuro do ITANS e qual que é o futuro do perímetro de irrigação. Tá? Eu acho que, se isso não for pensado enquanto um patrimônio relevante para os agricultores e para a própria cidade de Caicó, né, a gente vai, de certa forma, continuar passando por esses momentos em que pode até acontecer, quando vier a água, a gente continua com as instalações precárias, né, e a gente não consegue utilizar dessa água, né? Eu acho que a experiência aí, diríamos, que aconteceu da recuperação voluntária pelos agricultores é muito importante,
Mas se nós tivéssemos hoje com o reservatório com 50 milhões, né, e com a situação que os canais estão hoje, a gente ia estar chorando por outro lado, que era ter água e não ter como utilizar essa água, porque não tem infraestrutura suficiente, né? Então, eu acredito que é fundamental avançarmos, tá? Dar um salto à frente, tá? E essa questão que a gente vem aqui tentando incentivar, se criar um projeto estratégico para o perímetro e para o reservatório, tá? Isso é algo que pode começar a qualquer hora e, se eu fosse vocês, eu começava já, né? O input inicial nós tentamos fazer aqui pela Ana, foram dois. Primeiro, é buscar garantir que essa água seja utilizada por aqueles atores locais que não têm outro manancial. E a gente contou muito com a participação da CAERN nisso, né? A CAERN é um grande parceiro que está pegando água lá em Jardim e poupando o reservatório Itãs. Então, esse é o primeiro grande ganho, né? A segunda ideia que a gente colocou foi, efetivamente, a questão da geração de riqueza aí, né, por intermédio da produção fotovoltaica, que eu quero insistir aqui, né? E a gente sabe que isso ainda não foi para frente, né? Mas há necessidade de um projeto econômico, financeiro, produtivo, que incorpore os produtores, o DENOX, tá? Porque não adianta nada eu ter o título da terra se eu não tenho como produzir nessa terra, né? Pode ser até ruim, porque eu estando próximo da cidade, daqui a pouco a cidade invade essa área do perímetro e essa área, que seria uma área de produção, vai se transformar numa área de habitação irregular, alguma coisa assim, né? Bom, eu acho que são reflexões aí que eu queria aproveitar esse momento para fazer com vocês. Auricélio, por favor. Boa tarde, Wilder, boa tarde, Paulo, Procópio, né, e demais colegas aí. Eu acho que, assim, você tocou no ponto aí que, na realidade, eu tinha escrito aqui para falar, né, de que essa possibilidade aí de ter outros olhares, outras visões sobre esse perímetro irrigado do Itãs. Primeiro porque está dentro da zona urbana, então já é uma tendência muito forte a essa questão aí da urbanização e tudo mais, e com os títulos, né, Procópio, isso ainda fica mais fácil, né? Outra coisa que eu considero importante é entender por que alguns reservatórios estão com essa grande dificuldade, né, de acúmulo de água divertida. Eu estava dando uma olhadinha aqui no Google, né, e a quantidade de médios e pequenos reservatórios, inclusive espelhos d'água aí, que estão em situação interessante aí no entorno, né, acima aí do Itãs, é bastante considerável. É importante a gente entender um pouco isso também, né? E segundo aí que você colocou, esse esforço que a CAERN tem feito de preservar aí o manancial para esse uso agrícola, né, e a piscicultura aí na região foi muito importante, até porque isso também tem um impacto de custos na companhia e tudo mais. Então, é importante esse olhar aí diferenciado para outras possibilidades e que nós possamos entender o porquê do reservatório tem tido tanta dificuldade, embora com pouca chuva, mas a gente tem percebido que alguns reservatórios têm ficado nessa situação. Era um pouco isso aí, Wilder. Ok, obrigado, Célio. Paulo Varela? Vou me somar aqui nessas reflexões e trazer aqui também informação. Acho que nesse momento a gente realmente vale a pena, né, planejar em termos de futuro. Inclusive, o Wilder e Auricélio, né, a gente discutiu um pouco a vocação contemporânea do nosso perímetro. A Auricélio trouxe aí a dificuldade que a gente está tendo, né, de repor as águas, mas vamos supor que isso seja um período, e mesmo assim, se chegar água, o Wilder diz, bom, mas se chegar, a gente vai poder usar, né? Mas vamos supor que chegue,
e vamos supor que a gente consiga resolver isso, quer dizer, vamos usar como essa água. Então, no planejamento mais global aí do Estado, né, nós estamos agora já com a perspectiva da efetiva construção do projeto Seridó, e aí o abastecimento humano estaria sendo resolvido por outros caminhos, tá certo? E esse é um dos perímetros que, como premissa do projeto Seridó, estaria, digamos assim, voltado a outras atividades da piscicultura, da própria agricultura, etc., mas não abastecimento humano, que estaria aí, digamos assim, suprido por essa rede de adutoras ligada na Maria Ribeiro Gonçalves, no Oiticica e no próprio Rio, enfim, né? Teríamos talvez essa vocação. A CAERN entende isso, e acho que a gente tem que cada vez mais afinar, vamos dizer assim, a vocação desse processo. De toda forma, a gente está vendo que recursos de governo está cada vez mais difícil, e se nós conseguíssemos caminhar na direção de uma sustentabilidade, seria muito bom. O problema está, Wilde, nessa questão da inserção, não somente aqui no Itanha, né? É que essa é uma ideia que está, digamos assim, satelizando aí todas essas conversas, mas a gente não está, na verdade, conseguindo partir para uma finalização desse processo, pelo menos um encaminhamento efetivo disso, sabe? Valeria talvez a pena aí, só estou dizendo aqui para a gente talvez somar esforço para mais além do que a alocação de água, mas ver se a gente, até para pegar como um piloto, ele está muito bem localizado, ele tem, né? Eu tenho assim um carinho muito grande por essa estação de piscicultura aí, sabe? Eu acho que isso tem um reflexo imenso na região, né? Na produção de proteína, no peixamento e etc. e tal. É uma questão que está montada aí, é muito difícil começar em outro local, então acho que essa é uma das atividades nobres aí que nós temos aí para o nosso assunto. Mas, enfim, só vim somar aqui um pouquinho de reflexão aí junto com vocês e trazer essa informação para a gente não perder de vista a questão do projeto Seridó. Ok, obrigado, Paulo. Wilton? Wilton? Boa tarde, doutor Wilder, e a todos. Completando o que o Procópio falou a respeito de alguns irrigantes que já quitaram o seu lote, a destruição dos canais todo estourado, né? É bom que saiba também, porque às vezes fulano lá fora não sabe o que é que acontece e aí diz, mas esse irrigante não tem condições de ajeitar esses canais dele. É bom que saiba que quando a gente quitou esse lote, a parte de canais ficou de toda a responsabilidade do DENOX. Então, o irrigante não tem responsabilidade com o canal. Tem sim, de cuidar para não quebrar o canal e manter ele limpo, né? Mas uma manutenção é feita pelo próprio DENOX, que faz anos que não fez mais uma manutenção, falta de recursos, como todos sabem, né? E eu, como sou o irrigante P1, sou o primeiro irrigante, eu precisei da água e eu mesmo fiz a manutenção do meu canal, como o Procópio fez aí, viu toda a estrutura, como anda, né? E é assim, como nós toca hoje, essa parte de irrigante aqui hoje. É muito difícil, como agora eu estou precisando dessa água, como a gente estava pegando pelas comportas que descia por gravidades nos canais, e não está saindo mais, chegou no volume morto, né? Então, eu cheguei até ligar um cano por gravidade na comporta. A estação de piscicultura ligou uma bomba, eu liguei esse cano por gravidade, mas já baixou e sai mais água. Então, eu tentando fazer a coisa bem organizada, eu não ia pegar água sem autorização. Fiz um ofício, mandando para um bocado de pessoas, para o DENOX, para a Procópio. Inclusive, ia mandar para o senhor, para o doutor Paulo Varela, mas o Procópio disse que não precisava. Eu estou com os ofícios aqui. Mas eu estou precisando agora ligar a minha bomba na comporta, como junto com a da estação de piscicultura, e essa bomba vai beneficiar 5 irrigantes, incluindo algum particular, né? E o que é que vamos fazer também? Eu também vou dar uma parte de segurança, eu sou militar aposentado, e aqui está muito cheio de roubo, como na piscicultura, sabe? Já roubaram bomba da piscicultura, e eu, junto com o Jaciel, que é escrivão da Civil,
nós vamos fazer o tipo uma escalazinha, vigiando essas bombas. Não é direto, mas nós vamos fazendo um rodízio. Ele faz uma noite, eu faço outra, porque estão roubando tudo aqui na nossa região. E nós estamos precisando dessa água, doutor Paulo. Ok. Viu, Wilton, nós temos, gente, acho que nessa reunião aqui, nós temos duas questões aqui que eu acho que são relevantes. Primeiro, é exatamente fazermos de tudo para poder utilizar essa água que existe hoje no reservatório, né, de forma controlada e de forma mais otimizada possível para atender, inclusive, essas necessidades aí da irrigação, né? E a segunda, Wilton, é tentar construir esse caminho, porque nós não podemos ficar nessa precariedade, né? Nós não podemos continuar nessa situação, né, de puxa um caninho aqui, com a bombinha ali, entendeu? De repente junta aqui 3, 4, 5, 10 pessoas para consertar um canal, né? Ou seja, nós temos que ter uma visão, uma perspectiva de mais à frente, né? Um local que tem tão pouca água, ele precisaria minimamente ser totalmente canalizado, entendeu? Isso era o mínimo, né? Já que tem pouca água, eu vou ter que perder menos água nos canais abertos. Então, eu vou ter que canalizar isso, tá? É a única forma da gente poder utilizar de forma mais racional essa água, tá? Então, viu, Wilton, essa é a ideia, ou seja, tentar incutir aí na comissão, assim, gente, vamos discutir isso aqui. Nós temos 285 hectares, só podemos irrigar 66, a gente irriga só 10, entendeu? Vamos continuar nessa situação? Como que a gente vai? Sabendo que o investimento público está cada vez mais precário, né? E a gente vê aqui nessa mesma reunião, nós temos aqui 3 professores, né, da área aqui da geografia, né, que eu não sei se é da área de geografia humana ou da geografia física, né? Mas, né, ou seja, vocês têm aí, diríamos, até uma capacidade intelectual que pode ajudar a montar um projeto para esse perímetro, entendeu? Que montar um projeto e apresentar esse projeto. Ele pode ser até sustentável com outras fontes de recursos, tá? Existem aqui em Brasília, por exemplo, onde eu moro, existem várias iniciativas que fazem com que recursos de outras ações sejam aplicados em regiões como a de vocês, para poder garantir que nós tenhamos aí o meio ambiente preservado e área para plantio, para as pessoas comerem, entendeu? E perto da cidade. Então, ou seja, esse local onde que vocês estão instalados é um local muito estratégico para Caicó, tanto para a produção de alimentos para consumo local, quanto para outras ações aí próximas da cidade. Então, nessa linha, ou seja, alocar água, a gente vai alocar, vamos ver qual que é a melhor estratégia, Wilton, né, para garantir isso aí, tá? Agora, não podemos pensar só nesse ano, tem que pensar mais à frente, e se a gente não pensar nisso, ou seja, estou aproveitando essa chance aqui, né? Não tem muito o que discutir, entendeu? Não tem muito o que discutir, a gente tem que planejar para frente, entendeu? E o momento é agora, me parece, né? Will, tá? Bom, pois não, Procópio. Eu sinto seu desejo, né, de ver isso prosperar, e tenho a certeza que esses irrigantes, todos eles, a sociedade caicoense, o comitê, certamente os órgãos de Estado, a universidade, também caminham na mesma direção, né? Todos nós temos esses mesmos sonhos e perspectivas. Inclusive, Paulo Varela fazia uma fala aí sobre a estação de piscicultura. Essa estação, de fato, Paulo, ela é estratégica, né? Essa estação, a gente fez um levantamento, um estudo, ela é capaz de produzir entre 7 e 10 milhões de alevino por ano. E se isso fosse vendido ao preço de mercado, daria R$500 milhões por ano para a estação, né? Só que a estação tem uma política também, tem uma política importante, que é uma política de transferência desses alevinos
né, para repovoamento dos reservatórios da região. Mas, de qualquer forma, é estratégica essa estação. Por outro lado, eu queria lembrar aqui, eu quero falar com minha amiga Rosi, que é a Caerne, que é uma parceira intensa nessa caminhada, que nós aqui da comissão, junto com a Associação dos Irrigantes, né, e agropecuarista do Preto Irrigado e Tães, fizemos uma grande articulação, inclusive com o presidente Paulo Varela, né, e encaminhamos uma solicitação à Caerne, a direção estadual da Caerne, né, que é uma direção muito comprometida com a Caerne, a gente reconhece isso, né, porque a Caerne tem aqui, no P1 e no P2, né, tem uma tubulação de amianto, inclusive. O tamanho desses canos são 4 metros e um diâmetro é de 400 milímetros. Ele tem em torno de 50 anos, pra você ter uma ideia, o Wilton e os demais estão ouvindo aí. 50 anos de uso, né? E já não existe mais peça de reposição e nem se fabrica mais no Brasil essas tubulações, com essas especificações técnicas, entendeu? Então, a associação, junto com os irrigantes, fez uma solicitação à Caerne para disponibilizar essa adutora, essas tubulações, que estão lá, literalmente abandonadas, debaixo do solo, né? E o objetivo disso era utilizar essas tubulações na condução de água para esses 66 hectares, né, que são 11 lotes, né, do pente irrigado, e nesses dois, P1 e P2, tem aproximadamente 9.376 metros de canais. E essa tubulação corta esses dois, P1 e P2. Então, havia possibilidade concreta de se fazer o uso dessa adutora, né, a própria associação, junto com os irrigantes, assumiram a desmontagem, o deslocamento. Esses canos pesam demais, é um peso assim impressionante. E aí houve uma solicitação para que essas tubulações fossem colocadas à disposição da associação, né, dos irrigantes, com todos os custos de retirada, deslocamento, montagem, adaptações, testes, tudo feito pela própria associação. Mas a direção da Caerne, no setor patrimonial da Caerne, fez uma justificativa técnica jurídica, dizendo da impossibilidade de fazê-lo, porque a Caerne, né, tem capital privado, enfim, não podia fazer, mas a tubulação continua aí abandonada ao léu do tempo. A gente, inclusive, a Caerne não apresentou na defesa, na resposta, nenhuma possibilidade de uso da tubulação, e a gente ficou assim a pensar depois, voltar a conversar novamente, porque nós não ficamos tão convencidos assim da resposta patrimonial da própria Caerne. E essas tubulações fariam um bem danado, né, a esse trabalho. É um amianto extremamente resistente, mas fora dos padrões técnicos, e esse trabalho poderia ser feito aqui pelos associados, pela associação e por todos nós, enfim, mas não se conseguiu fazer isso. Agora, sobre essa história, eu acho que é um assunto importante, não sei se vocês têm conhecimento disso, né? Essa tubulação continua enterrada aí, até um pedaço dela já foi até usado por algumas outras pessoas, tiraram com autorização, se outros já são tirados para levar para outro local, e a gente tem essas informações, passamos isso para a Caerne, mas eu acho o Paulo Varela, né, o Carlos Nobre, né, que está com a SEMAR, eu acho que devia retomar essa conversa, porque, né, a resposta não foi muito assim, claro, não foi o que nós esperávamos, mas também não estamos fazendo crítica, estamos apenas dizendo que talvez a gente pudesse até justificar melhor, né, e até talvez numa própria reunião do setor da Caerne, dos seus acionistas, conversar sobre isso, porque eu não vi apontar nem o uso disso e continua aqui do mesmo jeito, abandonada, até enterrar esses canos do mesmo jeito. Então, nada foi feito. Agora, quanto a essa sua insistência, Wilton, que é uma boa insistência, você é um camarada que quando insiste muito, eu sempre fico prestando atenção, porque você tem boas iniciativas, você tem uma visão de futuro muito boa, né? Eu conjugo muito com você em muitas coisas, né? Claro que tem divergência, mas são sempre democráticas. E essa ideia da produção de energia solar, nós já conversamos 2 dias antes de ser sua presença. E eu hoje conheço bem a energia solar, porque eu botei energia solar na minha casa, né? Eu vou pagar ela em 3 anos, e vou ficar usando mais 22 anos para frente, né? E a produção de energia aqui em Caicó é impressionante, é algo impressionante como produz energia aqui. E eu
tem uma impressão de que se nós, já que os agricultores vão se apropriar de toda essa área, na verdade, a partir da conclusão do pagamento e tudo, né, e da titulação, eu acho inteiramente interessante a organização deles, na verdade, pensar em fazer isso a própria associação dos irrigantes, a cooperativa, se organizar, né, fazer um projeto, porque até então o que eu fiz aqui, eu estou fazendo apenas a permuta de saldo de uso, mas nesse caso eles podem vender isso, inclusive, para o sistema, e poderia ser um projeto, Wilton, muito interessante, ocupar uma área dessa com produção de energia solar. Essas áreas já estão bastante antropizadas. Eu tenho muita preocupação com energia solar, porque eu fui fazer uma visita em uma de 200 hectares e eu fiquei muito preocupado com o desmatamento total que houve do bioma, né? Isso é muito complicado, né? E não se permitiu animais pastear, fazer a pastagem lá dentro, mas eu vi que pequenos animais, ovelha talvez possa, porque ela, dependendo da altura da placa, ele pode comer debaixo das placas. Isso teria que discutir um pouco mais. E aqui, como é no entorno de Caicó, evidentemente que a COSERN, todos têm interesse de comprar essa energia, porque está aqui no entorno de Caicó. Eu acho que a gente pode aprofundar isso, e eu tenho a sua insistência, está começando a me convencer, não pelo cansaço, mas pelo convencimento mesmo. Agora, desde que não seja, evidentemente, para a gente fazer a destruição do bioma caatinga, seja em área já atropizada, como a gente já conhece aqui, e feita de forma planejada e bastante pensada. Eu acho que a ideia ela é muito interessante e eu estou me convencendo, também por você, mas também pelo que estou estudando e vendo. Wilde e colegas. Tá. Desculpa, Rebeca. Rebeca, é isso? Eu estava procurando a mãozinha para levantar, mas não estou achando, porque eu estou na chamada via celular. Mas se eu puder só dar uma palavra bem rápida, porque nessa mesma temática do Procópio, eu me proponho a colaborar na elaboração de um projeto que seja para o benefício, né, da gente conseguir recursos para o perímetro irrigado do ITANS, com certeza. Agora estou até com mais tempo, porque saí da coordenação do curso, o que toma muito tempo nosso, né? Agora, só o Wilder frisando que esse tipo de projeto a gente tem que realmente analisar com cuidado os ônus e bônus, né? A gente tem um exemplo das eólicas, né, que são energias limpas e que a gente tem visto muita degradação aqui a nível de RN, e também acredito que a construção do projeto, claro que tem que partir de poucas mãos, né, no papel, mas que tem que ter a participação efetiva de todos os participantes, né, os usuários, inclusive a própria comissão de alocação de águas. Mas eu me disponho, mas tenho também esse cuidado, como o Procópio coloca, da gente ver e estudar isso com calma, esses projetos, né, que envolvem energias renováveis e que ocupam grandes áreas, né? Então, é isso, acho que a gente tem que estudar com um pouco de calma. Obrigada. Ok. Marconi? Vai ser Emílio, vai falar, viu? É o seguinte, eu vou entrar em dois assuntos aqui, vai ser rápido, mas a colaboração acho que vai ser válida. No que todos já falaram aí, tanto a Alicério, Procópio, Rebeca, o Wilton, Paulo Varela, eu vejo também a questão, meus colegas e todos que estão na reunião, a questão da sucessão rural, que está existindo muito forte aqui nos colonos, que é a questão do pai passar a propriedade, de quando paga para os filhos. Exemplo aí, nós temos o Wilton. O Wilton é de uma família bastante grande, o pai dele era o principal colono ali por trás da parede, e hoje já faz parte de todos, ou seja, cada um com sua parte em relação à questão de uso da terra, certo? E eu vejo aqui também, eu conversando com outras pessoas da associação que faz parte dos colonos, eles estão loucos mesmo para a questão dessa sucessão, conforme o relatório do MDR, certo? Eles estão baseados muito nisso, e a questão da quitação do seu lote, que eles pensam muito, que eu vejo e converso, fatiar esses pedaços de terra como se fossem pequenas granjas, e muita gente aqui em Caicó, e pessoas de poder aquisitivo alto, certo? Querendo se apropriar mesmo, comprando, vamos dizer, para poder fazer pequenas casas para final de semana, coisas bacanas, ou seja, assim, é uma coisa bem planejada que a gente observa isso, certo?
A questão com a palavra-chave que Rebeca disse, calma, a gente observar sobre esse projeto, certo? Que o pensamento, pelo já que estive conversando, já andei bastante aí com o Procópio, com todos, mas eles pensam tem outro pensamento. O pensamento eu vejo que é mais fazer a questão de loteamentos e sair, ou seja, servir o lote para mais pessoas perante a família, certo? E observando, já tem rendeiros, pessoas que estão no lote, vamos dizer, que já foi, ou seja, já se apropriou-se ali, já estão com sua energia solar, colocando, vamos dizer, pequenas residências. Isso já está assumindo, a gente já observa, certo? E a outra coisa, eu queria só falar para vocês sobre a questão da outorga de água, que você falou antes, sobre o perímetro, que o ano passado, na nossa locação, ficou para que eu chegasse, juntamente com o Fátima, com o Jorginho, a gente providenciasse isso. A gente ficou, não fizemos, o Jorge está muito bem nisso, ele está aqui na reunião já, e que nós não tivemos esse tempo de se fazer, devido à questão da pandemia, certo? Nós não fizemos essa visita em todos os lotes, tanto aqui como no perímetro irrigado em Sabugi, certo? E ficou esse compromisso para a gente apoiar, e a gente não fez porque, com também a perda de Fátima, que era quem estava à frente, como técnica do DENOS, da piscicultura, nós não agimos devido o momento não foi propício para isso, por isso não é uma justificativa completa, mas a gente poderia ter feito agora, se fazer nesse momento, mas é um estudo muito, ou seja, pé no chão, para que a gente possa fazer com todos os colonos, todas as pessoas que estão envolvidas no perímetro irrigado. Ok, obrigado, Emílio. Professor Saulo. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pelo espaço. Eu só gostaria de pontuar, né, em relação às possibilidades de projetos, né? Nós conduzimos um estudo ligado ao programa de pós-graduação em Geografia, da qual a professora Rebeca também faz parte, o professor Yuri, né? O professor Yuri ajudou a orientar esse estudo. A professora Rebeca também é uma grande parceira, né? A gente ministra disciplinas juntos no programa de pós-graduação. Escrevemos artigos juntos também. Então, me coloco à disposição, né? Com base nesse estudo, dessa dissertação que foi defendida pelo Tiago, né? Pelo nosso aluno da egresso, o Tiago Douglas, que tratou aí da questão da bacia do Rio Barra Nova, né? E que nós detectamos aí a montante do Itãs, esse estudo a partir do mapeamento de uso da terra, de mais de 1.200 barramentos a montante do Itãs, né? E além disso também fizemos uma análise do uso da terra, né? Ou seja, muito se fala em mudanças climáticas e a gente sabe que, embora haja uma discussão aí em cima desse termo, mas que há realmente um impacto a nível global, mas muitas vezes nós temos que pensar no específico também, quais são as mudanças que estão ocorrendo a nível local, que também podem estar impactando esses reservatórios, né? Então, nós nos debruçamos sobre a questão geomorfológica e a questão do uso, né? E percebemos que, por exemplo, a forma, né, historicamente construída, como se desenvolve o uso da terra na bacia, né, não só nas margens do Itãs, mas em toda a bacia do Rio Barra Nova, ela tem sido muito agressiva ao longo dos séculos, sobretudo nos últimos anos, e tem causado uma elevada produção de sedimentos, né, uma provável produção de sedimentos acima do normal. Então, dentro desse projeto aí, né, eu proponho aí a colaborar junto com a professora Rebeca, no sentido de fazermos um zoneamento ecológico e econômico e ver, por exemplo, que tipos de atividades sustentáveis nós podemos, de certa forma, incentivar, né, e delimitar dentro da bacia a possibilidade de novos usos, né, que não venham a agredir ainda mais os reservatórios, no caso específico do Itãs, né? A gente tem percebido aí, conduzido estudos, também outros reservatórios, não só do Rio Grande do Norte, mas da Paraíba, onde também está ocorrendo essa problemática, né? Você tem um fator do uso da terra, você tem também um fator geomorfológico. Então, é só para pontuar essa questão aí, e que em breve, né, se Deus quiser, nós teremos aí novos dados sobre isso. Mas eu acho muito interessante, só para finalizar a minha fala,
a possibilidade de um zoneamento ecológico econômico para esse projeto ambiental aí do perímetro irrigado voltado à proposição de novos usos, né? Então, me coloco à disposição aí e o que precisar, estou aqui. Obrigado. Obrigado, professor Saulo. Só lembrando aqui que aquele evento que foi promovido aí, professor, foi muito interessante que vocês apresentaram o trabalho, né, sobre diríamos, os barramentos e exatamente esse impacto do uso do solo a montante do ITANS, né, e que diríamos, uma perspectiva até macro, né, ou seja, eu acho que são várias perspectivas, né, como o Paulo Varela disse, talvez, né, Paulo, a gente pudesse aproveitar essa situação do ITANS para criar alguns projetos piloto, né, que fosse aí momentos aí de avaliação para situações similares em outras regiões, né? A gente vê o próprio Marechal Dutra, que nós vamos fazer a reunião amanhã. O Marechal Dutra também ele está sofrendo imensamente, assim como o ITANS. Ele está praticamente seco também, próximo disso, né? Tá? Então, nós temos várias situações em que essa questão do uso a montante pode ser uma iniciativa dessa, de zonamento ecológico econômico, alguma coisa assim que tente minorar os problemas hídricos aí. Mas, de toda forma, é o seguinte, eu queria só levantar isso, acho que a gente não vai resolver nada aqui, mas me parece o seguinte, que existe uma capacidade nesse grupo para poder discutir, e eu lançaria até o nome, ou seja, o que fazer para essa área do perímetro, de forma a produzir riqueza, garantir a produção e garantir recursos para a manutenção do perímetro. Tá? Acho que tem que lançar um toró de palpite, né? Será um concurso de projetos, alguma coisa que possa, de repente, aí, ser objeto de avanço, né? Dentre elas, a fotovoltaica, mas existem outras alternativas. Mas, dando continuidade aqui à questão da alocação, né? Então, nós temos aqui nossa situação hoje, que é essa situação cruel, né? Ou seja, de cerca de 76 milhões. Vocês estão vendo aí na tela? Está compartilhando? Sim. Tá, né? Ok, obrigado. Bom, então nós temos aí uma situação em que um reservatório de 76 milhões, né, praticamente, ele está hoje lá no ralo, né? Tá? Com cerca de 2,5 milhões. Então, as nossas alternativas não são muitas, né? Porque nós estamos nesse estado hidrológico vermelho e que ele começa, na verdade, com 16 milhões, tá? E a gente está lá embaixo. Tá? E, para isso, a gente tem alguns limites aí do marco regulatório, tá? E eu trouxe aqui alguns cenários aí para a gente poder conversar. Em todos os cenários, a ideia, efetivamente, é que a Caerne não capte nada. Então, é algo impensável que haja qualquer captação da Caerne, né, em quaisquer cenários, né? A questão do perímetro ITANS, mesmo estando no volume morto, né, assim como o Jorge, eu conversei com o Jorge há poucos dias, ele está aí na reunião, ele falou que já estavam fazendo bombeamento para o centro de piscicultura, né? Então, eu acredito que, por intermédio de bombas, é possível, sim, a tentar aproveitar ainda essa água que existe no reservatório, né? São 2,5 milhões, é alguma coisa. Então, eu coloquei aqui 3 cenários, sendo eles em diferentes formas de utilização pelo perímetro e pelo centro de piscicultura. O cenário 1 seria uma utilização maior pelo perímetro de 13,2 litros por segundo, né, e 5 litros por segundo para piscicultura. O cenário 2 seria praticamente do ano passado, 8,58 e 3,25, né? E o cenário 3 seria um valor mais reduzido, cerca de 7% do valor da outorga, 4,62 e 1,75. Tá? De toda forma, acho que o que nos move aqui
né, são a soma desses valores, né, porque isso pode ser distribuído com o Centro de Piscicultura. 18 aqui, cerca de 12 litros por segundo no cenário 2 e no cenário 3, próximo de 6 litros por segundo. Então, 18, 12 e 6. Isso aí faria com que o reservatório, ele efetivamente, se não chover, ele ainda durasse um tempo, né? Ele conseguisse chegar aí provavelmente até abril, minimamente, né? E no cenário 2 e cenário 3, ele conseguisse chegar até junho, né? Com alguma possibilidade de bombeamento, tá? Mas, de toda forma, como vocês veem nesse gráfico, o volume morto foi atingido lá entre dias 6 e 9 de junho, o volume morto é na cota 18,85, né? E a gente já está aqui na 2,48, ou seja, todos os cenários seriam praticamente possíveis, né? Aquele cenário, diríamos, mais gastador, é um cenário que a gente nem tem aqui praticado, que é esse cenário 1, mas o cenário 2 ou o cenário 3, eles são muito próximos, e com o cenário 2, talvez ainda fosse possível manter a piscicultura, né, e alguma coisa da irrigação. Nós teríamos aqui 12 litros por segundo. Só lembrando, né, que este ano nós utilizamos 15 litros por segundo, né? 15 litros por segundo. Tá? Então, com o cenário 2, a gente conseguiria manter algo parecido com a utilização feita no ano anterior, porém, no caso aqui, necessitando de bombeamento. Tá? Então, eu queria dar uma paradinha aqui para que a gente possa, então, avaliar aí coletivamente esses cenários. O que vocês acham disso, né? Se vocês acreditam que há possibilidade de praticá-los. Então, Jean França, por favor, Jean. Obrigado, Wilde. Boa tarde mais uma vez a todos. Por parte da CAERN, né? A CAERN reforça o compromisso de preservar o Itãs, né? A gente não tem feito a captação aí, esse ano mais ainda, né? Que a gente está numa situação muito mais crítica do que a que foi do ano passado. Só atualizando do que a gente deixou acordado no termo de alocação, né? Dos 30 dias que nos foram permitidos, a gente fez a captação, como era do compromisso nosso, apenas em casos extremos de parada estritamente necessárias do sistema Manuel Torres, foi quando a gente fez essa captação. Foram apenas 6 dias, foi um dia em agosto, 2 dias em outubro e 3 dias em novembro. E depois disso a gente conseguiu garantir uma boa disponibilidade dos equipamentos da Manuel Torres e não precisou mais fazer outras paradas. Houve até algumas eventualidades, quando a gente estava mudando nossa subestação, né, da COSERN para o mercado livre de energia, foram algumas paradas que aí, um tempo curto, a gente preferiu até sacrificar um pouco o abastecimento da cidade do que mobilizar os equipamentos e tirar a água do Itãs. Então, a gente segue com esse mesmo raciocínio para esse ano que temos aí pela frente. Agora, eu queria colocar aqui um ponto para ser debatido, porque o que acontece? A gente está fazendo uma grande obra de melhoria na cidade de Jardim Piranhas, e aí a gente vai atuar tanto em melhoria de rede, de reservação, combater as perdas em Jardim Piranhas, que infelizmente ainda é uma das cidades com maior índice de perdas da nossa regional. E aí nesse investimento, são mais de 4 milhões que a gente vai estar investindo lá, a gente vai readequar e melhorar a captação no Rio Piranhas do sistema local de Jardim Piranhas. Só que, para fazer isso, a captação de Jardim Piranhas, ela compartilha a torre de tomada d'água com a captação da Manuel Torres, né? Então, quando a gente for fazer essas melhorias na captação de Jardim Piranhas, a gente vai trabalhar dentro do poço da torre de tomada d'água, e isso a gente vai ter que parar para a segurança dos colaboradores, a gente vai ter que parar as duas captações, tanto a de Jardim Piranhas como a Manuel Torres.
Isso é algo que a gente está sempre em estrito diálogo com a nossa gerência de obras, né, com o nosso diretor de empreendimentos também, Fábio, para tentar fazer isso da melhor maneira e da maneira menos traumática, vamos dizer assim, para o abastecimento de Caicó. Claro, a gente já conversou também com a empresa que está lá, eles vão dar, a gente, quando abrir essa frente de obra, que está prevista para ser aberta em agosto, vai dar total prioridade da empresa, trabalhar, está vendo com eles a possibilidade de trabalhar nos 3 turnos para tentar resolver isso o mais rápido possível. Mas isso posto, o que fica é que a gente vai precisar, agora em agosto, de uma maneira excepcional, a captar água do Itães. A gente estima aí algo em, no máximo, 15 dias, mas na verdade a gente espera que isso, dado esses esforços, a gente consiga resolver isso dentro da torre de tomada d'água dentro de uma semana, e na outra semana a gente teria que trabalhar na adução no barrilete Jardim Piranha. Então seria uma semana com a Manuel Torres parada, e aí teria que captar água para Jardim Piranhas, e outra semana com Jardim Piranhas parado, e a gente teria que desviar a água da Manuel Torres para Jardim Piranhas, e aí diminui substancialmente a vazão para Caicó, e talvez a gente tivesse que fazer um reforço também com Itães. Eu vou me antecipar, eu sei que alguns podem trazer a questão da adutora emergencial de Jucurutu para Caicó, mas aí eu vou colocar a situação disso e até um exercício assim, de solidariedade nosso com nossos irmãos seridões, que estão bem distantes do Itães, mas que vão ser fortemente impactados se a gente ativar essa adutora emergencial, que são os nossos irmãos que estão lá na Serra de Santana. Essa adutora emergencial, como é do conhecimento da maioria, ela sangra a adutora Serra de Santana. Ela não tem uma captação própria, ela não tem a estação elevatória que a gente tem, são apenas bustas para recalcar de Jucurutu para cá, então ela vai sobremaneira, e ainda mais para abastecer Caicó, ela nem tem a vazão suficiente para abastecer Caicó, e quando a gente pensa num tempo desse de pandemia, é algo muito temerário, porque Caicó é onde está o hospital regional que dá o suporte de UTI, de leitos clínicos para toda a região do Seridó, o serviço de centro Covid, enfim, serviço de radiologia, todos estão aqui. Então, é uma cidade que a gente não, num tempo desse de pandemia, não pode parar o abastecimento de água, que é fundamental para a limpeza desses ambientes. Então, seguindo nesse raciocínio, se a gente ligar a emergencial de Caicó, além de não conseguir abastecer a Caicó em suficiência, a gente ainda vai prejudicar sobremaneira o abastecimento da Serra de Santana como um todo. Aí estão tanto as cidades de Florânia, Lagoa Nova, Tenente Laurentino, São Vicente e Bodó, como mais de 160 comunidades rurais que estão nesse trecho da adutora, compreendido também, além dessa cidade, na zona rural também de Cerro Corá. Então, o que eu trago para a discussão aqui é justamente a permissão para a gente fazer essa captação excepcional assim que a gente abrir essa frente de trabalho lá na captação de Jardim Piranhas, que seria aí, então, pela previsão em agosto, algo de no máximo 15 dias. É isso que eu trago e estou aberto para a gente seguir a discussão e tentar ver a melhor opção, mas é a necessidade da companhia nesse momento. Agora, 15 dias em qual vazão? A vazão hoje que a gente tem atuado em Caicó, ela oscila na faixa de 650 metros cúbicos por hora, a gente reduz um pouco na madrugada. O fato é que a gente tira numa média para abastecer Caicó 10 mil metros cúbicos por dia. Seria essa a necessidade da gente. Ok. Wilton? Pronto, doutor Wilder. Veja bem, eu sei que cada carro tem seu sofrimento, por um lado e pelo outro. O amigo falou aí de pegar essa quantidade d'água nesses dias. Eu sei que a água, como dá para todos, é para todos. Como não é para ninguém, não é para ninguém. Hoje se faz uns cálculos de 2 milhões de metros cúbicos, 2 milhões e poucos, na bacia do Itães. Mas veja bem, esses 2 milhões hoje não é calculado o tanto de aterro que foi feito nessa bacia do Itães, no purão do açude, como a gente fala hoje, o purão. Esse purão está completamente aterrado, ele não tem mais os 2 milhões de metros cúbicos d'água. Na hora que a KN começar a bombear água dali,
essa água vai se embora logo com pouco tempo, porque não existe os 2 milhões de metros cúbicos como a gente pensa que tem. Porque o senhor veja bem, eu que trabalhei muitos tempos de vigilante aqui dentro do açude do Intães, se descer uma vara ali na lama do açude, ela desce 2 metros de aterro. 2 metros de aterro na bacia do Intães, calcula quantos metros cúbicos d'água, doutor. Essa é a questão que eu tinha a lembrar para os amigos. Ok. Obrigado, Wilton. Duó, por favor. Boa tarde. É sobre esses 15 dias da CAERN, assim, porque cada metro d'água que tirar daqui, a dificuldade para os agricultores são enormes. Fica a distância para água para os animais, para os em casa. 15 dias, eles usaram 3 dias, a gente fez a demarcação. Diminuiu muito a água. Então, assim, eu acho, se a CAERN pudesse fazer uma ideia, por 15 dias, um dia com água, outro dia sem água, fazer alguma coisa assim, porque eu acho que se tirar 15 dias de água do açude, vai ser uma dificuldade muito grande para os agricultores. Ok. Obrigado, Maria. Só lembrando aqui a todos, viu, Wilton, Duó, que essa curva, né, essa capacidade do reservatório, ela foi refeita em 2017, 2018, viu, Wilton? Então, esse número que nós temos já é um número considerando esse assoreamento, essa quantidade de terra que provavelmente entrou aí mesmo no reservatório, tá? Então, ou seja, nós acreditamos que a gente deva ter realmente perto desses 2,5 milhões, tá? O número que a CAERN está nos trazendo, né, é de 150 mil metros cúbicos, né, que seria 15 dias. Então, se a gente for aqui para as nossas curvas aqui, né, esses 150 basicamente é o que está nessa curva da parte de baixo aqui, ó, tá? Não sei se vocês estão vendo, né? Da cota 16 para baixo é o que teria esses 150 mil, um pouco mais. Aqui tem 300 mil, aqui tem o dobro disso. De toda forma, é uma questão a ser discutida aqui pelos demais, né? Então, realmente, se a CAERN tiver outra alternativa, com certeza é o melhor dos mundos, né? Perfeito. Tá? Porque nós aqui, por mais que esse estudo tenha sido feito, né, a gente, e seja novo, ele pode efetivamente não estar muito preciso na parte mais baixa do reservatório. Mas vamos lá, Procópio. Eu tenho 2 perguntas para fazer à CAERN, né, e uma consideração. Primeiro, esse serviço é intransferível? Ele tem essa urgência para fazer nesse momento? Podia ser postergado para o próximo ano? Essa é uma primeira coisa, né? A segunda questão é a qualidade dessa água, né? Vocês certamente estão acompanhando. Essa água tem qualidade para ser captada para distribuição, vocês devem ter feito já os testes, certamente tem, né? E a consideração é a seguinte, a CAERN, o ano passado para esse, no nosso termo de alocação de água 2020, 2021, a CAERN foi realmente muito pontual e muito generosa. Na verdade, ela só usou esses 3 dias, nós tínhamos uma previsão de uso de máximo 30 dias, ela usou 6 e usou bem abaixo daquilo que tinha sido planejado. No fundo, a solicitação da CAERN, né, estaria bem dentro ainda do compromisso que tivemos dos 30 dias. Né? Então, 15 dias com mais 6 daria 21. Né? Durante um ano, ela usou 6 dias, então teria mais 15, no fundo, numa conta matemática,
eles teriam 24 dias de uso ainda dentro do acordo que nós fizemos em 2021. Evidentemente que, em decorrência da não recuperação hidrológica do reservatório, o quadro esse ano é muito pior, muito pior. Mas, de qualquer forma, eu também acho que o Wilde e do Otto tem razão, a preocupação deles é justa, né, mas também não vejo neles a intransigência para não ter acesso a esses 50 mil metros cúbicos de água para atender a cidade de Caicó. Nós somos caicoenses, todos nós. Né, e, de fato, a necessidade de manter os hospitais, as escolas, as creches, os postos de saúde, no momento ainda de pandemia, que não vencemos, né, isso é rigorosamente necessário. Né, e sei também que para reativar a adutora da Serra de Santana não é uma coisa fácil, os custos são muito altos, e ainda tem também um prejuízo na Serra de Santana, que estou acompanhando de perto, conheço lá a situação dos 7 municípios, e verdadeiramente seria altamente prejudicial para o conjunto da Serra de Santana. Né, e num gesto de solidariedade hídrica, eu penso que esses 150 mil metros cúbicos de água não traria, Wilde, né, você que é um camarada muito sensato, e do outro também, né, não traria nenhum prejuízo maior para o conjunto nosso aqui das agricultores, da nossa gestão, porque também a CAERN colaborou muito no ano passado e até esse ano em nem fazer também os usos do tempo que eles tiveram acesso. Eu acho razoável, eu acho que não teria muito... Se a água tiver com portabilidade, com possibilidade, e se não puder prorrogar o investimento na CAERN lá em Jardim, eu não vejo... Desculpa aí. Eu não vejo muito assim, talvez a gente pudesse chegar a um entendimento, a um acordo nessa perspectiva. Jean, por favor. Obrigado, Will. Primeiro, agradecer as palavras do Procópio, a compreensão dele também, e respondendo os questionamentos que ele trouxe. A gente fez a última análise do ITAN, se eu não me engano, acho que foi ainda no mês de abril. A gente tinha boa qualidade na água, isso a gente vai fazer outra amostra essa semana, vamos aguardar aí os resultados. Claro, o compromisso da CAERN é sempre distribuir água potável dentro dos padrões que não são exigidos, né? Claro, se ela não tiver os padrões de potabilidade, a gente não vai utilizar essa água, mas pela análise de abril, que a gente acompanhou lá também no Açude, a gente acredita que vá sim, dá para retratar, até porque nessa nova obra, né, a gente fez um investimento grande em Caicó, foram mais de 60 milhões a obra toda, e entre elas uma ETA nova, moderna, e muito robusta para a gente tratar a água até com qualidades inferiores e colocar ela dentro dos padrões. Com relação ao investimento em Jardim Piranhas, essa é uma obra que já vem se arrastando, a gente teve problemas com a outra empresa, teve que fazer distrato, então o próprio contrato, a vigência do contrato dessa obra já está assim, perto de expirar, então a gente tem que correr para não perder esses recursos, né, que são investimentos importantes para uma cidade, como eu disse, que ainda tem ainda muito problema com índice de perda, é uma das maiores, na verdade, na nossa bacia aqui atualmente, que a gente vai trazer grandes benefícios. Então, com relação a adiar, não vai ser possível para o ano que vem, com certeza não, e adiar para os meses mais na frente, na verdade, só vai dificultar mais, como você bem falou, a qualidade da água para a gente poder tratar. Com relação ao volume, mais uma vez, como a gente disse, a gente tem tratado com muita responsabilidade essa questão do ITANs. Como acho que o próprio Wilton já falou, o custo da gente operar a Jardim Piranhas é em torno de 7 vezes maior, nessa proporção, o custo apenas com energia elétrica, é 7 vezes maior o custo da gente trazer essa água de Jardim Piranha do que usar do Itãs. Então, realmente a responsabilidade da companhia com esse manancial e com os irrigantes e com todo mundo que faz parte do perímetro dele. Então, ainda assim, eu reitero, a gente não vai usar essa água com irresponsabilidade. Eu coloquei aqui o pior cenário, que seriam 15 dias em sua vazão completa, mas o que eu estou estimando, na verdade, é que a gente vai ter 7 dias de Manuel Torres parada, e aí vazão completa para Caicó, esses 10 mil metros cúbicos por dia, mas depois, quando a gente estiver trabalhando só no barrilete de Jardim Piranhas, aí a gente só vai ter que acrescentar com Itãs a água que está sendo tirada de Caicó para abastecer Jardim Piranhas. Então, aí a gente reduz de 600 metros cúbicos para algo em torno de 120 metros cúbicos por dia. E, claro, no menor tempo possível, a gente, como eu disse, a gente está organizando com a empreiteira para eles darem total prioridade, deixar essa única frente de trabalho e apontar todos os recursos dela para a gente concluir isso o quanto antes. E
Eu estou colocando aqui o pior cenário. Se a gente resolver isso em 10 dias, vão ser 10 dias. Se forem 7 dias, vão ser 7 dias. Por mais que vocês nos autorizem hoje aqui de usar os 15 dias, a gente não vai usar nem um dia a mais do que o que seja estritamente necessário para a conclusão da obra. Obrigado, Jean. Auricélio? Não, a ponderação que eu faço é muito no sentido do que tanto os demais já colocaram aí, né? Se realmente esse é o plano B, né? Porque nós sabemos que qualquer obra, qualquer serviço tem contratempos, né? Principalmente dessa natureza, então é preciso que a gente avalie isso, até porque isso também tem um custo, né? Político, digamos assim, as pessoas começam qualquer situação aí, gera muita conversa, às vezes por um período muito curto. Então eu só realmente pondero nesse sentido, se esse é o plano B, realmente o ITANS estando nessa curva final aí de secamento, digamos assim, né? Então é só um pouco isso. Mas se há plena concordância dos usuários, agora nós sabemos que quando essa informação for divulgada, isso, o Procópio é muito doutor nisso aí, né? Sabe que essa questão não é tão simples assim. Então eu pondero nesse sentido, se esse é o plano B efetivo, com todo o respeito que eu tenho aí ao trabalho da CAER, não estou colocando, mas que a gente precisa ter segurança no que vai fazer para depois não começar algo que gere mais problema do que solução. Era um pouco isso que eu queria colocar. Ok. Bom, senhores, eu não sei se o Wilton e a Duó têm mais alguma colocação a fazer, mas tem, Wilton? Não? Não. Bom, de toda forma, eu acho que está explicado aí, né? Uma ponderação que eu faria aqui com relação à CAERN é que, como não é a CAERN que está executando isso diretamente, ela está contratando uma empresa para isso, provavelmente ela tem condição de somente começar a execução desse serviço quando essa empresa mostrar claramente todas as etapas do serviço, de forma a reduzir ao máximo o prazo de execução, né? Eu acho que esse é um cuidado aí que provavelmente os técnicos da CAERN vão estar exigindo da empresa, né, justamente para poder fazer, como o Jean falou, fazer a redução desse prazo, né? Porque no Brasil é normal. Começa um trabalho e depois o cara lembrou, opa, tem isso, tem aquilo outro, né? Ou seja, então, há necessidade de fazer um planejamento muito detalhado antes de começar. Eu concordo com o Jean de que quanto mais rápido fizer, melhor, em função da própria qualidade da água, que vai abaixando, né? Mas desde que isso seja extremamente planejado, de forma a garantir aí o mínimo prazo, né, possível, né? Tá? Eu tenho uma última questão, Jean, só para... E depois eu passo para a Duó. Você não acredita que a gente não poderia espremer um pouquinho esse prazo de 15 para 10 dias, né, fazendo um bom planejamento, né? Eu queria saber de você isso aí. Aí eu passo para a Duó, depois você responde. Duó, por favor. Exatamente, porque eu acho que Caicó suportaria um dia com água, um dia sem água, porque já teve que passar 4 dias, vários dias, e isso aí eu acho que a população não iria entender. Aí iria diminuir bem, né? E o prejuízo para nós, agricultores, seria bem menor. Ok. Então, nós temos aí, Jean, 2 propostas. Uma de reduzir para 10 dias e outra para fazer dia sim, dia não. Você tem alguma alternativa? Wilton, por favor, Wilton. Deixa eu passar para o Wilton, depois você responde, Jean. Wilton. Ô, doutor Wilder, veja bem, o amigo da CAER falou aí a respeito da economia de uso da água do ITANS em relação a Jardim de Piranha. Veja bem, porque esses órgãos não se juntam, não conversam, e veja bem, nosso ITANS está cheio, a CAER vai pegar a água do ITANS, porque é uma água barata, então vamos fazer uma comissão, vamos ver o que é que a CAER poderia ajudar
para fazer uma pequena reforma nesses canais, nessa estrutura desses canais, para não ter tanto desperdício d'água. Isso deveria ser uma parte que a CAERN não teve nenhuma dificuldade de construir Itãs e tem as águas hoje, graças a Deus, de mão beijada, com um pequeno custo, né, doutor Wilson? Então, isso era o caso de se conversar para ver se tinha uma proposta para uma pequena reforma nesses canais que o DENOX, por enquanto, a gente sabe que não tem verba para fazer isso, e uma ajuda de um canto ou de outro, junto com os irrigantes, seria mais fácil de resolver o problema também, né, doutor? Deixa eu ver se eu entendi aqui. Você está sugerindo que a CAERN ajude vocês aí na condução, na recuperação ou na captação da água do açude, é isso? Positivo. O açude cheio, a CAERN vai ter água com baixo custo, né, doutor? Então, esse baixo custo, elas podiam nos ajudar. Um conjunto irrigante com o DENOX e CAERN, a gente fazer uma reforma para não ter tanto desperdício d'água, porque esse açude cheio, aí, vamos soltar água à vontade. Não é bem assim. É uma água controlada sem desperdício, né? Então, para não existir desperdício, uma reforma, uma ajuda de um conjunto completo seria mais fácil. Ok. Bom, Jean, você gostaria de responder aí, por favor? Vamos lá, Wilde. Vou começar do final e voltar para seu questionamento eu acho que do O. Respondendo agora o Wilton, questões de melhorias nas instalações, na infraestrutura do açude, isso realmente não é tanto da alçada da CAERN, mas eu entendo a lógica dele, né? Como o custo do Itãs é bem menor que a da Manuel Torres. Quanto mais a gente puder captar do Itãs no futuro, ele aí tendo uma recarga, melhor para a companhia e todo mundo é beneficiado. Claro, isso pode depois ser posto aí para a organização da comunidade, aí junto também com o Procop, pode, claro, levar isso para a nossa diretoria, que todo tipo de investimento dessa alçada, isso tem que ser autorizado pela nossa diretoria lá em Natal, isso foge da minha competência e da competência, inclusive, de Adelso. Esse tipo de investimento parte lá da nossa diretoria. Mas, claro, vai estar lá aberta a todo tipo de questionamento para a gente responder e dialogar e conversar junto sobre a operação desse manancial. Com relação aos 10 dias, Wilde, isso foi uma conversa, porque quem toca essa obra é a nossa gerência de obras, né, junto com a nossa diretoria de empreendimentos. Foi o que eles me passaram na última reunião que a gente teve. A demanda seria essa, em conversação com a empreiteira. A gente pode conversar, posso tentar ver com eles. Isso foi a demanda que a empreiteira, junto com a diretoria de empreendimentos, me apresentou. Novamente, o pior cenário. A gente vai trabalhar sempre para encurtar esse período. Mas como não parte da minha alçada, não eu que estou executando, nem a Regional Seridó, que está executando diretamente, eu vou ter que me sentar para poder responder isso, eu vou ter que me sentar com a nossa gerência de obras e tentar estudar a melhor maneira. Mas eu lhe garanto, Wilde e todo mundo aqui da reunião, que a gente está tratando essa obra de Jardim Piranha, especificamente essa intervenção na captação lá de Jardim Piranha e Manuel Torres, como assim uma prioridade, com todo cuidado. A gente está revendo lista de peças, pedindo redundância, inclusive, de algumas peças para não ter assim, nenhum contratempo, como você bem disse, Wilde. A gente vai tentar se organizar, tem se organizado e tem conversado para fazer isso da melhor maneira, inclusive com fornecedores, que barrilete desse tamanho, em ferro fundido, na verdade, isso tudo é feito sobre encomenda, a gente não tem isso nem para pronta entrega. Então, a gente tem conversado também com os fornecedores para tentar resolver isso o quanto antes e da maneira mais organizada e eficiente possível. Com relação ao questionamento para colocar a cidade de Caicó em rodízio, isso é um pouco temerário. Hoje a gente ainda está regido por uma recomendação do Ministério Público do Estado, se eu não me engano, depois eu posso rever essa documentação, que pede, inclusive, eles recomendavam, inclusive, que manutenções preventivas fossem evitadas durante a pandemia, fossem feitas paradas apenas estritamente necessárias. A gente ainda está num momento de pandemia, ainda com altos níveis de casos, a gente vê diminuindo, vê a vacina andando e vê uma certa melhora, mas vocês nem me conhecem, mas além de engenheiro, eu sou médico também, então eu também estou em hospitais, eu também estou em centros de serviço, eu lhe digo que ainda é uma situação muito difícil e que, assim, é temerário a gente colocar a cidade sob o rodízio
porque principalmente, primeiro que essa não tem sido a nossa dinâmica de abastecimento, então até você regular isso leva um certo tempo, e quem é mais prejudicado, além, claro, a gente trouxe aqui o serviço de saúde, que a gente trata sempre com prioridade para o abastecimento, mas a gente prejudica fundamentalmente as pessoas que estão nos pontos mais elevados da cidade, áreas de morro, que geralmente são a população mais carente, aquela que às vezes tem dificuldade de ter um sabonete em casa, quem dirá álcool em gel ou algo do tipo para asepsia. Então, é complicado a gente, nesse momento, vou reiterar, nesse momento de pandemia, a gente pensar em colocar Caicó sobre rodízio. Então, eu peço mais uma vez um exercício de solidariedade para a gente ver o lado também desses outros caicões que seriam prejudicados com um rodízio nesse momento. Procópio? Ô, Jean, só mais uma pergunta. Eu acho que esse diálogo é importante, de fazer de forma muito construtiva e solidária. Eu devo fazer uma pergunta. Se vocês fizeram o teste de potabilidade e essa água não tiver qualidade, assim mesmo vocês vão fazer a reforma? Aí, qual seria o plano, então? São duas perguntas básicas. Uma, se, na verdade... Deixa eu só pegar aqui, eu estou aqui, pegando aqui... Está rindo aqui a bateria, mas eu recarreguei aqui. A pergunta é, se não tiver potabilidade, vocês vão fazer o investimento? E aí, nesse caso, farão o quê? E a segunda pergunta é, se o Itange não tivesse em volume morto já, vocês iam fazer o investimento de qualquer forma e iriam acionar a doutora da Serra? Seria isso a tese? Procópio, se a potabilidade der fora, aí é um fato novo, que isso aí eu vou ter que discutir a nível de diretoria para a gente ver realmente o que vai ser feito. Se ele vier fora, vai ser uma surpresa para mim. Assim, o que a gente tem trabalhando, o que a gente viu com a última amostra que a gente fez, ele ainda estava com um padrão muito bom e pensando com a estação. Eu digo a você que se fosse essa água do Itange numa estação como a da Serra de Santana, eu ficaria bem temerário da gente não conseguir tratar. Agora, a nossa ETA aqui em Caicó ela é fantástica. Eu sou um grande fã do trabalho dos nossos técnicos também de controle operacional, que operam aquela ETA assim, de uma maneira magistral. Então, é um fato novo, se vier fora, é um fato novo que eu vou ter que discutir a nível de diretoria e ver quais são as possibilidades, porque, como eu lhe disse, é um momento ainda muito difícil que a gente está enfrentando para estar acirrando o racionamento, o rodízio na cidade. Ele vai ter que ser discutido, porque também há de se ver que é um recurso que a gente está aí passivo de perder, um recurso de investimento alto, né, para a cidade de Jardim Piranhas, algo em torno de 5 milhões. Então, é um valor razoável que é o que eu estou colocando. Se não der potabilidade, é um fato novo que eu vou ter que levar a nível de diretoria para a gente discutir qual vai ser a alternativa a ser realizada. Ok. Bom, seguinte, eu queria fazer uma proposta aqui de encaminhamento para essa questão da alocação, tá? Eu acredito que a gente consiga, né, com a mais meia hora, a gente terminar essa alocação sem a necessidade de uma reunião na sexta-feira, né? Se vocês... Ou então, já que nós temos essas dúvidas, né, com relação à potabilidade, com relação à própria, diríamos, necessidade aí mínima de água pela Caerne, uma alternativa seria a gente encerrar a reunião, buscarmos essas informações e na sexta-feira a gente fazer uma reunião mais rápida, né, já somente para tomar essa decisão, tá? Eu acho que talvez ficaria mais consistente a gente manter essa alternativa de sexta, porque aí daria a oportunidade ao Jean, né, de conversar lá com os pessoal da área, para ver se ele não consegue encurtar esse período, né? Tá? E aí o Jean vai mostrar, na verdade, a resposta à proposta que ele trouxe para a gente, vai falar com o operacional, né? O Jean também vai fazer eu acho que é possível, né, Jean, fazer essa avaliação da potabilidade da água nesses dias, daqui até sexta-feira, né, que você já traria uma posição mais firme para a gente, né?
E outra questão é com relação ao pessoal aí do perímetro, né, que eu acho que precisaríamos saber exatamente qual é a capacidade de bombeamento da água para o perímetro e para a piscicultura, né, e como isso seria feito para ser medida, né? Eu acho que essa informação a gente precisaria também, e eu acho que isso a gente poderia ter na sexta-feira. Então, minha sugestão seria essa, de encaminhamento, ou seja, nós pararíamos por aqui com essas dúvidas e fecharíamos isso na sexta-feira. Jean, por favor. Hilde, com relação à potabilidade, muito provavelmente eu não vou ter esse dado até sexta-feira, porque por mais que a gente tenha um laboratório bem completo aqui na Regional Seridó, alguns padrões, algumas características da água vão ter que ir para o nosso laboratório central em Natal. Então, eu acredito que a gente talvez não consiga ter essas informações até a sexta-feira. Com relação à redução... Mas você, ou seja, mesmo que você não tenha a análise de todos os parâmetros, sim, não, você tem alguns parâmetros, não é isso? Sim, né? Sim. Então, isso já te dá uma ideia interessante de como ela está como um todo, né? Certo, não, sem dúvida. Eu me preocupo um pouco com a análise de ferro, por exemplo, que a ferro vai para Natal e açudes aqui da nossa região, principalmente quando já estão em níveis tão baixos, às vezes a gente fica com uma concentração alta de ferro, que a gente vai ter que dar uma conferida com isso em Natal, mas dá para ter uma noção, sim, da qualidade. E com relação aos dias, Hilde, assim, eu acho que a companhia mostrou, com essa última alocação aí, o segundo semestre de 2020, 2021, como a gente trata com bastante responsabilidade o uso do ITANS. Então, eu lhe garanto que a gente vai fazer de tudo para tentar fazer essa operação no menor tempo possível. E claro, eu sei, né? Eu só estou utilizando a informação que você nos trouxe. Você falou que quem passou essa informação para você... Sim, perfeito. Foi pessoal que está cuidando dessa obra, né? Então, eu acredito que talvez valesse a pena falar assim, olha, vocês conseguem fazer em 10 dias? Porque nós não temos água. Então, acho que essa pergunta ela pode ser voltar lá para a equipe, né, no sentido da equipe se programar, de repente, para poder fazer isso, ou, alternativamente, até fazer uma captação emergencial para Jardim de Piranhas, ou seja, esse é um problema operacional a ser analisado. Como talvez a gente não tenha essa resposta aqui hoje, até a sexta talvez a gente tenha. Então, é nessa linha, entendeu? Ok, Will, perfeito, entendi sim, pode deixar. Eduó, por favor. Exatamente isso, porque eu acho que vai ser muito polêmico. Assim, a situação da gente vai ser difícil e vai ser polêmico na hora que anunciar um negócio. Que a KM vai passar 15 dias retirando água. Vai ser, inclusive para a população de Caicó. Eles vão... Aí eu acho que se já conseguir diminuir alguma coisa aí, conversar com o pessoal e a gente decidir, ele traria uma resposta boa para a gente. Ok, Eduó. Auricélio, por favor. Wilder, e eu acho mais prudente assim, essa decisão na sexta-feira, até porque, como você colocou, até lá a CAERN faz uma avaliação melhor da execução, né, dessa tarefa aí, né, desse trabalho, né, e aí a gente pode avaliar, porque realmente, a gente sabe que pode gerar muito barulho por uma solução de curtíssimo prazo, né, eu sei da responsabilidade da CAERN, mas aí até a sexta-feira essas questões estarão todas avaliadas, inclusive aqui em Natal a gente pode conversar com a Secretaria de Recurso Hídrico, com a diretoria da CAERN, e aí chegarmos ao entendimento de maneira mais segura. Eu acho que a água aí, nesse caso, é até o menos importante, porque, de qualquer forma, o açude ITANS está na reta final aí, né, e tudo, então, é mais a gente ponderar isso, a melhor solução e não gerar nenhuma dúvida com relação a isso. Eu acho que na sexta-feira a gente tem condições de decidir melhor. Obrigado, Auricélio. Paulo Varela. Doutor Wilde, só para eu ver se entendi bem aqui, lá no seu gráfico, a entrada desses 150 metros cúbicos aí, 1.000 metros cúbicos aí, equivale a recuar esse tempo aqui para janeiro, ou para começo ou final de janeiro, é isso?
Em torno de fevereiro, de junho para fevereiro. Se você for usar o azul, eu estou descartando o azul. Descartando o azul, tá. Entendeu? Sairia de junho para fevereiro. Fevereiro aqui. Então, você está trazendo de junho para fevereiro. Tá, perfeito. Beleza, só para entender. Era para ter aqui a percepção física do impacto. Isso. Procópio? Wildo, com essa formulação nova aí da CAERN, que a gente também não tinha conhecimento, e Jean trouxe agora, né, na verdade, não vai dar para a gente encerrar hoje, não. Tem muitas perguntas que eu preciso de resposta, e é importante sempre que essas coisas sejam feitas com muita parcimônia, com muita tranquilidade, porque é assim que a gente tem tocado esses arranjos institucionais, esse diálogo. Eu acho que a preocupação colocada pelos agricultores e agricultoras, né, pela prefeita aí do Vale do... Porque do é a prefeita aí da bacia hidrográfica do Itanhas, é a prefeita. Quando ela fala, a gente tem que ouvir, porque ela tem uma eleição aí majoritária, né? E tem aí o caso de Wilton, que conhece bem aí o reservatório também e a Jusanta, Preto Irrigado. Então, é bom que façamos essa reflexão. Eu acho que quanto menos barulho, melhor nessa discussão. Eu acho que não há necessidade de fazer uma disputa, né, com a população de Caicó e os agricultores. Nós somos todos siridoenses e estamos na festa de Santana, e Santana gosta de ver seus filhos, né, solidários uns com os outros, fraternos, construindo pactos de amizade, de respeito, de convivência, e precisamos fazer isso. De qualquer forma, se houver... A pergunta minha é muito prática, porque se ela não tiver potabilidade, o que é que a CAERN vai fazer? Vai fazer a operação de recuperação, de melhoria do sistema lá no Piranhas, né, da captação de Jardim Piranha, e vai fazer o plano B, seria então trazer água pela doutora da Serra, né, e se o Itanhas estivesse seco, teria que fazer agora de qualquer jeito? Essa pergunta eu estou fazendo num gesto de diálogo, né, porque o Jean me colocou aí que a transferência desse investimento, pelo volume dele, pelo tempo que já se deu, é impossível transferir. Então, se é impossível, já havia uma decisão da CAERN de fazê-lo, independente que o Itanhas tivesse água ou não. É isso que eu quero entender de forma muito madura, assim, num diálogo muito franco entre nós. Porque a CAERN sempre foi uma parceira nossa, sempre teve bons diálogos, sempre houve muita fraternidade, e tenho muito respeito à CAERN, e acho que a CAERN presta um serviço relevante à sociedade. Mas a minha pergunta é muito prática, né? Se isso estava planejado para ser feito agora, então ia ser feito que o Itanhas tivesse água ou não. Pelo menos é o entendimento que eu estou tendo. É uma decisão de diretoria e de prazos, né? E aí eu também pergunto aos companheiros, acho que é para amadurecer, tanto a nossa prefeita do O quanto a Wilton, se, na verdade, tiver que fazer o investimento pelas condições que já foram postas para o Wilton, né, eu faço uma leitura assim, que 150 mil metros cúbicos de água, do ponto de vista hidrológico, do ponto de vista concreto do reservatório Itanhas, no meu entendimento, também não vai trazer não traria um prejuízo tão grande, porque a CAERN deixou de captar água durante 24 dias também. Essa é outra análise que a gente precisa fazer com muito pé no chão, de forma que a gente se escute bem, que eles podiam captar 30 dias, captaram 6, e isso nós acompanhamos. Mas isso é um diálogo que está aberto, na próxima reunião a gente fica ouvindo, espera a CAERN trazer essas preocupações, e tem a preocupação de Wilton, quer dizer, de Wilton. É possível reduzir prazo de execução? Bom, na outra vez a gente acordou, inclusive a comissão acompanhou direitinho, né, e só começou a obra quando todas as questões necessárias estavam resolvidas. Até um papel que faltasse, um ofício, tem que estar tudo pronto para chegar a empresa chegar na obra já com todos os materiais com todos os equipamentos, com toda a equipe, com todo o material, para não parar nada em decorrência de que esqueceu alguma coisa. Então, isso também é algo muito relevante. Esse prazo que o Wildo aí está cobrando, de baixar de 15 para 10, também já seria muito relevante. Então, fica no ar aí essas indagações e vamos até lá construindo aí as conversas para ter uma solução plausível de interesse tanto de Caicó quanto de Caicó, porque nós falamos do município de Caicó, o Itanhas, tanto onde do está morando, como também aqui o Wilton, e a cidade de Caicó é Caicó, né? A zona rural, a zona urbana, mas é Caicó,
e o nosso interesse deve ser sempre o mesmo de solidariedade. Mas eu acho que está correto deixar para sexta-feira concluir mesmo essa reunião. Bom, senhores, então vamos lá. Então, nós temos algumas questões só para dar encaminhamento, né? Nós temos essas dúvidas aí com relação ao prazo de execução, à potabilidade, com relação à própria execução mesmo desse serviço, que aí a CAERN vai nos trazer essas informações. Nós temos aqui a questão do bombeamento, que o DENOX e os irrigantes vão ter que nos dizer como vão tirar essa água bombeada e como vai ser medida essa água, né, tanto para o perímetro quanto para a piscicultura, né? E nós temos também alguma, de repente pode ter aí alguma ideia dos nossos colegas aí com relação à discussão, a como promover a discussão. Pronto, depois não muda aqui. E também com relação a um projeto, né? E eu acho que a professora Lena, o Saulo, né, o Zé Yuri aí pode nos ajudar a pensar, a Luna, desculpa, né, um projeto, como discutir um projeto principalmente para essa região aí mais próxima da cidade, bem como a questão a montante, né, que o professor Saulo já nos apresentou os estudos preliminares. Eu acho que a gente pode, de repente, na sexta-feira, ter aí alguns encaminhamentos relevantes, né? Então, podemos fechar a reunião, doutor Paulo Varela? Sim, senhor, doutor Hildo, se é por falta de um abraço, sinta-se abraçado. Então, muito obrigado. Então, nós vamos aqui encerrar a gravação.